bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra você como que foi a minha experiência no 6º período de psicologia. Bom, pra aqueles que ainda não sabem, eu estudo psicologia, já faz o que aí? Uns 3 anos, mas tivemos um contratempo da pandemia que eu me perdi na contagem temporal e quando eu fui escrever esse vídeo eu escrevi como se eu fosse do 5º período. Mas o vídeo do 5º período já está aqui no canal disponível, você pode assistir clicando no izinho aí em cima, tá bom? Tem todos os vídeos, desde o 1º período até o momento que estamos. Então já ultrapassei a metade do curso, são 10 períodos no total. E agora eu vou contar pra você como que foi mais um período remoto. Senhor. Bom, primeiramente, como sempre, né, antes de tudo, vou contar pra vocês um pouquinho sobre as disciplinas, as impressões, como que foi estudar algumas coisinhas e etc. Mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque dessa forma você mostra pro YouTube e pra mim também que você curte esse conteúdo, que você gosta desse canal. Daí o YouTube vai começar a mandar os vídeos pra você com mais frequência e pra outras pessoas também, então todo mundo sai ganhando. E segue também nas redes sociais, por lá eu sempre tô compartilhando algumas coisinhas de uma forma mais próxima de você. Nesse período, 6º período, eu escolhi pegar 5 disciplinas obrigatórias e peguei 2 disciplinas optativas. Como assim? Porque a gente tem uma carga horária de disciplinas que precisamos cursar para a gente se formar e disciplinas optativas que também precisamos para nos formar, mas que você tem a liberdade de escolher aquilo que você vai querer naquele período. Então eu fiz lá uma garimpagem, encontrei algumas matérias que me interessaram e me inscrevi nelas e as estudei. Apesar de ter tido um BO em uma delas, que eu vou contar já já pra vocês. Ainda no meio dessas 7 disciplinas, eu ainda estava com o estágio, que dessa vez voltou de forma presencial mesmo, e também estava com alguns projetos, porque na universidade você tem essa possibilidade de se envolver com outras coisas que não somente as aulas, né? Então você pode participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, que são mais práticos e tal. Então hoje eu me envolvi nesse período em um projeto de pesquisa e um projeto de extensão e também outras coisinhas de grupos de estudos e etc. Vou falar pra você um pouquinho sobre as disciplinas. Uma das disciplinas obrigatórias para esse período foi Psicopatologia Geral 2, sendo que eu estudei a Psicopatologia Geral 1 no período passado, no 5º período. Nesse 6º período foi uma continuação, só que agora a gente já teve um olhar mais voltado para os transtornos em si, então a gente estudou o DSM, que é como se fosse o dicionário, o grande dicionário de todos os transtornos psicológicos e tal, de saúde. Muita coisa, sim, com certeza. Mas como é o ensino remoto, um dos pontos positivos para mim foi que a gente tem aulas síncronas, ao vivo com o professor, e aulas assíncronas, que você tem a oportunidade de fazer as atividades, as leituras e tal. Isso me ajudou muito, facilitou a vida, porque o horário daquela aula você pode reservar ou pelo menos tentar, com toda a força da sua vida, estudar as matérias e estudar as coisas que você precisa. Por que eu digo isso? Porque aí, como você tem outras coisas, como você está na sua casa, cheio de distração, cheio de um monte de coisa, fica mais complicado você seguir esse cronograma. É muito difícil, tá? Muito difícil. Pra você que estuda assim, meus parabéns, você é um guerreiro. Eu já constatei que eu não sirvo pra ensino remoto. No início eu tava até levando de boas, mas já esse outro período foi difícil. Foi difícil. Sem falar que eu já comecei o 7º período, tô gravando esse vídeo um pouquinho atrasada, também no ensino remoto, aula online, e tá sendo complicado, né? Eu passei por um processo nesse tempo de ler vários textos e eu tava só lendo, sabe? Eu não tava entendendo o texto, eu não tava me doando totalmente pro estudo. Tá um processo bem difícil pra mim, então tô tentando desenvolver estratégias mais ainda, mais do que nunca, porque ainda tem mais aí até o final desse ano de 2021 pra segurar a onda e estudar de forma remota. Uma das estratégias que eu usei foi ter os horários bem organizados, como esse exemplo de agora, de usar o horário da aula assíncrona para fazer todas as atividades. Tipo, eu tentei fazer tudo o quanto antes, porque eu sei que no final do período as coisas vão ficando difíceis. Então, tudo que eu podia adiantar de leitura de texto, de escrita, de produção de texto, tudo eu já tentava deixar tudo ok pra eu conseguir me conectar nas aulas melhor, sem estar me preocupando ou tendo que até matar a aula pra poder fazer essas coisas. Outra coisa que me ajudou muito, principalmente nessa disciplina de Psicopatologia Geral, era ler sempre os textos antes. Então eu fazia todo o esforço pra conseguir acompanhar os textos. Essa foi a única disciplina
confissões, momento confissões. Que eu realmente consegui ler todos os textos e acompanhar tudo certinho. Foi a única disciplina, foi raridade, mas foi a disciplina que eu mais me interessei também, que me doei. E sempre eu fazia anotações. Então eu tentei otimizar o meu tempo, ao invés de ler o texto, fazer anotações e assistir a aula, eu tentava ler o texto e fazer todas as anotações que eu precisava durante a aula. Era o professor falando e eu ali com as anotaçõezinhas, preenchendo e também lendo as anotações que eu faço ao longo do texto no PDF e passando isso à mão livre, porque eu me sinto melhor dessa forma. Eu gosto de estudar anotando, eu gosto de copiar, é uma coisa minha. Daí nessa disciplina a gente também se dedicou a estudar estudos de caso, então para cada transtorno a gente podia ver o estudo de caso, como por exemplo alguém que tem esquizofrenia, alguém que tem um transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e etc. E mais uma vez a forma de avaliação foi através de um estudo dirigido com perguntas que a gente tinha que responder e um estudo de caso. Então a gente meio que analisou o estudo de caso e a gente precisou identificar os sintomas desse paciente para a gente conseguir elencar e descrever por que esse sintoma indica, por exemplo, um quadro esquizofrênico. Foi bem interessante. Nesse trabalho eu não tive um desempenho assim como eu esperava. Foi bom, mas não como eu esperava. Daí eu fiquei, poxa, eu poderia ter feito mais. Daí a gente cai naquele ciclo de novo de cobrança infinita, de tentativa de dar conta de tudo e esquece de cuidar do nosso corpinho, da nossa saúde. O que é curioso que a gente estuda psicologia, fala sobre saúde mental, mas os alunos, infelizmente, a saúde mental dos alunos não tá lá essas coisas, não tá em dia. E eu sempre tento muito prezar por isso, por minha paz, meu sossego e também conseguir cumprir com as minhas responsabilidades, com os meus objetivos, já que eu escolhi estudar, já que eu tenho a oportunidade e a possibilidade de estudar. Então eu tento sempre estar ali de alguma forma priorizando isso e tal. Mas também eu não descarto de forma alguma os meus momentos de lazer, de descanso. Então, sábado sagrado. Sábado é do Senhor. Estou na igreja, estou fazendo minhas atividades para Deus. No domingo, tô descansando também, porque ele é de ferro. No domingo, assim, raramente eu estudava, só quando tinha algo muito urgente, que precisava de atenção especial, daí sim eu usava as horas do domingo também para estudar. Porque, gente, a semana é muito puxada, a semana é muito pesada, que você fica se estressando, fica com um monte de compromisso. E se você não tiver um tempo pra você, um tempo pra sua família, um tempo pra você se desligar do meio acadêmico, pra fazer algo que você gosta, é muito complicado. E viver também só de final de semana também não é lá essas coisas, né? Mas ter atividades durante o dia que proporcionem prazer é muito importante. Bora lá! Só falei de uma disciplina até agora, né? A outra, tô aqui colando pra não esquecer de falar os negócios, não trocar tudo, né? A outra disciplina que eu peguei foi psicoterapia breve. Essa disciplina, ela foi curiosa, porque a gente tava esperando estudar psicoterapia breve. Porém, nesse curso, na universidade que eu estudo, a gente está passando por um momento de reformulação de currículo, tentando reajustar algumas matérias que a gente estuda, o que a gente estuda nelas. Então, nessa matéria em específico, a gente meio que viu psicanálise. Por quê? Porque a gente precisava de uma base melhor para esse período que eu me encontro agora, porque eu já estou estudando sobre técnicas. Porque a gente precisava ter uma base maior de psicanálise no entendimento dos professores para esse período que eu me encontro agora. Então, nessa matéria de psicoterapia breve, a gente viu um pouquinho sobre isso e viu maior parte sobre psicanálise. Tanto que meu trabalho final foi sobre psicanálise. E é sempre uma luta, né? Porque psicanálise não é lá meu ponto forte. Pra você que não sabe o que é psicanálise, lembra de Freud? Pronto, Freud era psicanalista. Já dá pra você ter uma base do que seria psicanálise. Daí eu fiz esse trabalho e tal, os textos até que são legaisinhos de ler, né, tipo, são histórias, são casos, eu acho que é legal de ler, mas de estudar mesmo, assim, de se aprofundar, eu não senti aquela conexão, não me chamou. Tudo bem com isso. Aí eu tive que ver um pouquinho mais sobre essa disciplina pra ter essa base, pra já ir me preparando também para o que eu tenho que estudar agora no 7º período. A dinâmica da disciplina foi legal, foi interessante. A gente assistia vídeos, palestras, o que ajudava muito para entender. Então eu tentava também sempre ver esses vídeos e palestras antes das aulas, para eu não ficar perdida, né? A outra disciplina foi bem interessante, que foi Psicologia Social 3. Sim, 3, porque tem a 1, a 2 e agora finalmente chegamos na 3.
Essa disciplina ela foi mais prática, porque a gente se dedicou a fazer uma etnografia. Vocês lembram lá no primeiro período que eu falei sobre isso? Você pode assistir o vídeo, que eu fiz uma etnografia em antropologia. E agora nessa disciplina de Psicologia Social 3, a gente é dedicado a fazer uma etnografia, só que agora a visão já é um pouquinho diferente, porque a gente meio que já tem essa carga toda do curso, e agora sim a gente realmente sabe o que estamos fazendo, pelo menos é pra ser desse jeito. Então o estudo também, os textos, foi tudo voltado para preparar a gente no início para essa etnografia, que seria um estudo de campo. Então a gente escolhe um campo de estudos e vai lá tentar viver na pele, entendeu? Tentar compreender a realidade desse estudo que você escolheu. Um dos textos que me chamou muito a atenção nessa disciplina, que eu vou levar pra mim, foi o Papalag, ou Papalagui, que é sobre a visão de um chefe indígena sobre o homem branco. O Papalag significa homem branco. Gente, isso é fantástico. Cada insight que eu tirei desse texto, cada coisa, até mesmo para esse momento da pandemia, porque ele fala sobre questões como o tempo, sobre dinheiro, sobre coisas características da vida ocidental que a gente já conhece. Só que ele aborda de uma forma tão, sabe, profunda, com a visão dele, do que ele compreende daquilo e como que ele faz essa comparação assim com a forma de vida dele e da comunidade dele. É fantástico, é fantástico. Eu tenho uma agenda sim, porque eu preciso anotar as coisinhas para não esquecer. E eu sempre, a cada início de período, eu faço algum tipo de anotação para, né, ficar o pensamento do período. E esse pensamento do Papalag foi o seguinte: do nascer ao pôr do sol, o homem tem muito mais tempo do que é capaz de usar. É uma das frases desse livro e eu achei fantástico. Esse é o trecho quando ele vai abordar sobre a questão do tempo. A etnografia foi em grupo e o nosso grupo, como amantes da psicologia escolar, desde o início do curso que eu venho pesquisando sobre isso, faço estágio sobre isso, mas tudo bem. A gente escolheu estudar e conhecer, né, o Centro de Atendimento Educacional Especializado. E o mais legal disso é que, por ser remoto, apesar desse, né, a gente já tá cansado de tela, esse contato assim virtual, mas nos possibilitou conhecer um centro de atendimento educacional em outro estado que não o que eu vivo. Isso foi muito legal, então a gente pôde conhecer esse centro, a gente fez várias entrevistas com os funcionários, com pessoas que são atendidas. E foi muito legal, foi um trabalho muito legal, uma experiência muito enriquecedora. Então a gente tinha essas partes de prática e também tínhamos mentoria com a professora, que a gente ia contando. E a gente também fez um diário, sim, um diário. Então pra você que já tem costume de anotar e fazer diário, você vai fazer diário quando você estudar psicologia. A gente precisou fazer relatando a cada dia o que a gente estava fazendo no trabalho, as nossas impressões, tudo aquilo que nos toca, que nos incomoda, tudo aquilo que mexe com a gente e tal. Tudo tá lá no diário, foi bem legal essa parte também. A gente, claro, precisou fazer um trabalho formal, escrito, para entregar, mas o que fica mesmo assim marcado foi a experiência prática de estar ali podendo conversar com as outras pessoas, conhecer gente nova, conhecer o campo de atuação, a importância desse centro. Foi muito legal. Outra disciplina também que eu tive foi Psicologia em Linguagem. Confesso que eu tava muito animada para estudar, porque eu gosto muito de linguagens e eu queria saber, né, a formação da linguagem e tal, como que se dá, como se desenvolve. Só que tem uma perspectiva mais crítica, né? A gente estudou algo mais crítico, mais da subjetividade, sobre o humano em si, as relações políticas. Foi algo mais nesse campo aí. Eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu tava esperando uma coisa e encontrei outra, mas a vida segue porque, né, eu acho que no curso de graduação é que você mais encontra. Você espera uma coisa e vê outra totalmente diferente. A gente tinha discussão de textos, tinha debates, a gente assistia filmes também. E no final foi uma autoavaliação. Eu tenho tanta dificuldade com isso. Como é que eu vou me autoavaliar? Como é que eu vou dar uma nota pra mim mesma? Porém, em outra matéria que eu escolhi, que foi a matéria optativa de Psicologia Cognitiva, cara, vocês já estão vendo minha animação, porque eu amei essa matéria, foi perfeita. Essa matéria foi bem dinâmica, a gente tinha várias atividades durante o período pra ir entregando, então meio que ele estimulava também a ler os textos, a assistir às aulas. E foi uma matéria incrível, Psicologia Cognitiva, que seria a TCC. A gente viu um pouquinho sobre a TCC e a terapia cognitivo comportamental. E foi muito legal, cara. E além disso, a gente também tinha acesso a vídeos, a palestras,
a vídeos também educacionais, assim, tipo, bem didáticos, explicando o que seria a terapia cognitivo-comportamental, como que seriam os esquemas, tal, tudo certinho ali. E no final dessa disciplina, pra fechar, a gente precisou fazer uma conceituação cognitiva, que seria um dos primeiros passos para você começar a avaliar o seu paciente, por exemplo. Daí a gente precisou escolher um personagem fictício pra gente avaliar e fazer essa conceituação cognitiva, que foi uma parte muito legal. Esse trabalho foi em dupla, fiz com minha colega de turma, Emily. Abraço, Emily. E eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês assistirem, porque eu acho que quem se interessar vai achar bem legal. E quem gostar da série The Office vai gostar demais dessa conceituação cognitiva, porque o personagem escolhido foi o Michael Scott, que é o chefe do The Office. Perfeito, perfeito. Foi muito legal, muito legal. A gente produziu esse videozinho, a gente dublou, explicou tudo certinho, colocamos cenas, vocês vão ver, tá aqui no canal e vocês podem assistir. Mas basicamente o objetivo dessa conceituação cognitiva seria ver como que as interpretações da gente vão afetar nossas emoções, os nossos sentimentos, como que a gente se comporta. Então a terapia cognitivo-comportamental ela vai se atentar a isso, né? Uma ligação ali entre os seus comportamentos e a interpretação de mundo que você tem. E outra e última matéria que eu peguei optativa, que foi uma psicologia geral. Mas realmente a gente estudou sobre teoria crítica. Daí é o BO que eu falei no início do vídeo que eu ia contar pra vocês agora. Por quê? Porque quando eu peguei essa disciplina, na ementa dela, a ementa é meio que a descrição do que você vai estudar ou do que é obrigatório que você veja naquela disciplina. A ementa estava dizendo que era sobre psicologia e linguagem. Daí eu me animei toda mais uma vez, eu falei, pronto, vou pegar uma optativa sobre isso, porque já vai me ajudar na minha matéria obrigatória, vai ser perfeito. Só que quando eu peguei... rindo de nervoso. Só que depois de eu me matricular, no primeiro dia de aula, o professor apresenta outra ementa. Daí eu fiquei tipo, oi, tudo bom? O que é que tá acontecendo aqui? Vai ser sobre teoria crítica da linguagem? E eu acabei ficando nessa matéria porque eu vi também a necessidade que eu tinha desse tema, apesar de nunca ter pensado em estudar sobre isso. Mas eu falei, não, eu vou ficar aqui. Porque eu sou aquele tipo de ser humano que eu leio os textos e eu acho tudo lindo. Eu leio várias teorias, eu falo tudo maravilhoso. E eu falta esse senso crítico em mim, sabe? Eu falei, não, vou ficar aqui, vou ver o que essa matéria tem pra me oferecer e vamos lá, vai dar tudo certo. E até que deu tudo certo. A matéria também tinha essa levada de leituras, de discussão e apresentações de textos. E foi até que proveitosa, apesar de não ter sido o que eu estava esperando e o que eu queria estudar. Mas aí eu tive a oportunidade de ver algumas teorias e também fazer um link com o projeto de pesquisa que eu estava. Aproveitei e fiz esse link sobre populações vulneráveis e foi bem interessante, porque a teoria crítica já deu essa... Opa, tudo bom? Vamos olhar isso aqui com outros olhos. Então, gente, estava aqui editando o vídeo e percebi que eu esqueci de falar de uma disciplina com vocês. Então, a Academy Editora está aqui para fazer uma intervenção rápida. Bom, então a outra matéria que eu esqueci de comentar no vídeo foi dinâmica de grupo, matéria obrigatória, que a gente aprendeu um pouquinho sobre como funcionam os grupos de uma forma prática. Então, a gente teve que ministrar algumas aulas e sempre começar com dinâmicas. A gente se dividiu em grupos, toda a turma, e cada aula era um tema diferente a ser apresentado, tendo em vista alguma abordagem da psicologia. O meu grupo ficou responsável pela psicanálise, mais uma vez psicanálise, só que tendo como foco a dinâmica de grupo em si. A gente estudou um pouco sobre Pichon-Rivière e na aula a gente fez o momento da dinâmica e também apresentamos alguns conceitos para a turma. E assim se deu toda a disciplina durante esse período, com a participação direta, sim, de nós alunos. E também a gente teve algumas aulas com as professoras. E esse foi o 6º período de psicologia. Quem diria, um dia desses eu estava aqui falando sobre o curso que eu queria fazer. E hoje eu estou falando sobre o curso que estou fazendo e já estamos na reta final, né, praticamente. Então falta pouco, eu acho. Um pouco muito. Mas eu acho legal poder compartilhar essas experiências com vocês. Poder compartilhar um pouquinho do curso, até porque pode ter alguém aí que tem interesse em estudar psicologia e vai querer saber um pouquinho mais sobre isso. Então eu acho que esses vídeos também podem ajudar você aí que tá um pouco indeciso, ou pra você que já estuda psicologia pra ficar comparando aí com o seu curso. E quem sabe eu posso fazer vídeos mais específicos, assim, eu não sei, eu sempre digo que eu vou fazer e nunca faço. Mas se vocês tiverem perguntas ou dúvidas sobre o meu curso, sobre alguma coisa que você deseja saber, deixa aqui nos comentários que eu vou
dar uma selecionada para fazer algum vídeo falando mais especificamente sobre isso, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa conversa. Se você gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade. E bora lá enfrentar esse 7º período. Logo mais trarei atualizações para vocês. Um beijo e abraço.